Essa é mais uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Antes de iniciarmos essa preleção, façamos uma pequena prece. Jesus, mestre amigo, agradecemos mais essa oportunidade de aprendizagem do seu Evangelho. Que a paz e a serenidade do Mestre Jesus esteja presente nos nossos corações, nestes momentos de reflexões sobre o seu Evangelho. Que estes ensinamentos sejam conhecidos, entendidos, assimilados, mas principalmente que eles sejam aplicados no nosso dia a dia. Que tenhamos o amparo da espiritualidade, para que a mensagem do Mestre Jesus seja um guia seguro na vida de cada um de nós. Que isso nos traga tranquilidade, paz e consolo. Assim seja. Nessa semana concluímos o capítulo 25, que traz uma lição muito importante para que nós consigamos entender o que buscamos, o que cada um de nós busca nesta vida, nesta encarnação. Este capítulo 25 tem o título Buscai e Achareis. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, como eu disse no capítulo 25. Na semana passada, iniciamos este capítulo analisando o que buscar e o que achar. Foi tratado da importância do esforço de cada um de nós com o nosso trabalho para a nossa evolução. Saber o que buscar e aceitar o que for achado. Nesta semana, vamos falar de tesouro, em busca de entender qual é o verdadeiro tesouro que nós devemos buscar nesta encarnação. Praticamente, vamos falar do mapa, o mapa do tesouro, que o nosso irmão maior, Jesus, nos ensinou através do Evangelho. E aí podemos perguntar, o que de fato cada um de nós precisa nesta encarnação para conseguir a nossa evolução espiritual? O Mestre Jesus nos apresenta neste capítulo 25 como devemos conduzir nossa vida, no que diz respeito daquilo que nos alimenta verdadeiramente. Comecemos de uma maneira simples, procurando entender o que precisamos inicialmente. De uma forma talvez apressada, nós podemos imaginar que o que devemos buscar é o material. Afinal de contas, estamos aqui vivendo e precisamos nos alimentar com alimentos físicos. Mas será que é só isso? Sabemos que não. Não é só o material. Jesus nos passa a mensagem de que precisamos nutrir o espiritual. Portanto, temos duas necessidades: o material e o espiritual, ou seja, são os alimentos que nos fazem viver nesta condição física em que nos encontramos, entretanto com as necessidades espirituais para a nossa evolução. Precisamos então desses dois alimentos e vamos ver como o Mestre Jesus nos mostra como buscar estes alimentos. Mas, mais importante, é onde devemos colocar a nossa atenção. Aquilo que nos move no nosso dia a dia. Nos diz o Mestre Jesus, no capítulo 6 de Mateus, por sinal o Sermão da Montanha, ele diz o seguinte: não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem,
e onde os ladrões os desenterram e roubam. Entesourar tem o significado de guardar exageradamente. Aquilo que pode mesmo perturbar a nossa existência, em função de um futuro incerto, onde nós tentamos nos enriquecer, ter muito acúmulo de bens materiais. Jesus então fala desta preocupação com o exagero diante dos bens materiais. Vejamos o que em seguida diz o Mestre Jesus. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem, nem a traça, e onde os ladrões não os desenterram nem roubam. Nesta parte, Jesus mostra que o verdadeiro tesouro é aquele que conseguimos para o nosso espírito, para a nossa evolução espiritual. Este precisamos guardar, sim, em abundância, construindo de fato o nosso futuro na vida espiritual. E finaliza Jesus nessa passagem, lá no capítulo 6 de Mateus, com a seguinte coisa: porque onde está o tesouro, aí está também o teu coração. Onde colocamos o nosso coração? Ou seja, Jesus diz que onde está a nossa atenção, a nossa preocupação nesta vida, mesmo no dia a dia, em cada uma das nossas ações, ali estará o nosso coração. Ou seja, o que de fato faz sentido para cada um de nós na nossa existência, nesta encarnação. É uma bela passagem, mas tem aqui uma advertência de Jesus. Ele nos aconselha a dar importância devida ao que efetivamente podemos levar desta encarnação. Como sabemos, de material, daqui não conseguimos levar nada, nenhum átomo conseguimos levar daqui. Então, esta reflexão permite uma avaliação de cada um de nós daquilo que de fato entendemos como importante na nossa vida. Os bens materiais certamente são necessários. E em nenhum momento Jesus disse o contrário, que não precisamos dos bens materiais. Inclusive, em algumas passagens mesmo, ele afirma a importância do trabalho, a importância do uso da inteligência. Então, disso não temos qualquer dúvida. E devem ser conseguidos com o nosso esforço, o nosso trabalho diário. Temos as ferramentas para conseguir o alimento para a nossa sobrevivência. Temos, como já disse, a nossa inteligência para conseguirmos o nosso ganha-pão. Vamos pensar, entretanto, no limite. Qual é esse limite do material? Será que nós estamos nos esforçando exageradamente, indo atrás do supérfluo? O que este supérfluo traz para o nosso crescimento espiritual, que é o verdadeiro crescimento? Nós podemos dizer que esse supérfluo, aquilo que nós buscamos em exagero, está contribuindo para a nossa evolução? Qual é o peso disso no nosso dia a dia? Nos tirando a atenção do que é mais importante, que é a vida espiritual, a nossa evolução espiritual. Então, pautar a nossa vida no ter, sem necessidade, com o acúmulo de bens que pertencem a este mundo material, mas que não nos enriquece para nos preparar para o mundo espiritual.
Quantas pessoas, porque querem demais deste mundo material, não encontram tempo para fazer aquilo que de fato enriquece o espiritual. E aí nós chegamos no dilema: é melhor ter ou é melhor ser? O que devemos buscar é o tesouro no céu, como nos disse Jesus, que é conseguido com nossas ações, principalmente perante os nossos próximos, com ações consequentes de respeito e caridade. Os Espíritos nos dizem: não amontoeis tesouros na terra, pois são perecíveis, mas amontoai-os no céu, onde são eternos. Precisamos entender que o sacrifício exagerado para a conquista dos bens materiais nos perturbam. Basicamente, estamos falando do que fazemos em cada momento da nossa vida, até mesmo no nosso pensamento. Onde está o foco de nossa atenção e de nossas ações? O Espiritismo ensina a ter uma vida sempre fiel ao Evangelho de Jesus, como se fosse mesmo um mapa do tesouro. Em todas as nossas convivências com os nossos irmãos, devemos nos pautar sempre segundo o Evangelho. No trato com cada um, no respeito, mesmo aos animais, à natureza. Tudo isso é o que construímos no nosso espírito. Podemos sempre transformar situações difíceis e problemas que encontramos no nosso caminho em oportunidades para o nosso enriquecimento, aumentando o nosso tesouro espiritual. É aí que o Espiritismo nos ajuda a refletir, a ter bom senso e não tomar atitudes que depois podemos nos arrepender no sentido de não termos evoluído. Mas mesmo nesses momentos em que não fazemos a coisa tão certa assim, estaremos aprendendo. Tenhamos sempre isso em mente, inclusive muita paciência com a gente mesmo. Estamos aqui aprendendo. Nos ensina a Jesus que nós devemos ter paciência e que com isso não criar atritos, não criar reações coléricas, termos a serenidade, sermos exemplo para os nossos irmãos. Tesouros espirituais. Com isso estamos nos enriquecendo através do autocontrole e contornando situações difíceis. Quando nós conseguimos ter esta atitude sensata, crescemos, temos a melhora espiritual. Assim, nossa relação com o próximo é o caminho da nossa evolução. Certamente podemos estudar, podemos aprender bastante, mas principalmente na relação com os nossos irmãos. Agora, em relação a nós mesmos, como lidamos com nossas preocupações do dia a dia? O Mestre Jesus, também lá no capítulo 6 de Mateus, diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas se vos acrescentarão. A palavra justiça aqui é bastante importante, porque ela nos dá a medida de como julgamos as coisas no sentido das nossas ações, como têm sido as nossas ações, a qualidade do que está em conformidade com o que é direito, ou seja, buscando sermos cristãos, faz com que sejamos justos e com isto somos certamente ajudados.
Continua o mestre, que assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Jesus então nos adverte a não termos preocupações exageradas com relação ao futuro, tentando enxergar em cada uma das situações a nossa melhora. E temos essa noção de que o futuro ele vai ser construído em função do nosso presente. Então, uma preocupação exagerada com o futuro nos perturba o presente. Então, uma mensagem muito importante. Se assim procedemos com atenção no que nos acontece agora. Jesus não está pregando a negligência, né? Sejamos previdentes. Podemos sim imaginar o nosso futuro, né? E termos ações agora que preservem, por exemplo, o nosso bem-estar no futuro. Mas observem que não é uma questão de acúmulo exagerado, mas de percepção de si mesmo no futuro, né? Não podemos nos precipitar. Agora, sabemos que passaremos por problemas que vão gerar dor, mas sofrer por antecedência não ajuda em nada, né? Não nos ajuda a construir este tesouro espiritual. Devemos nos preparar com o que acumulamos neste tesouros do céu e não da terra. Quando temos a convicção de que o mais importante é o que acumulamos na vida espiritual, será mais fácil avaliarmos as tensões, nos aproximando dos amigos espirituais através da oração, pois será mesmo mais efetiva quando estivermos passando pelas nossas aflições. Quanto a preocupações exageradas, o mestre diz: olhai as aves do céu. Esta é uma visão simples, olhar os pássaros, né? Mas é muito ilustrativa. As aves não se preocupam com o dia de amanhã. Elas vivem cada dia de uma vez. Mas elas se esforçam, né, para obter o seu alimento, para sobreviver cada dia, né? Mas, em geral, não acumulam. Se nutrem daquilo que precisam naquele dia. Entretanto, nós seres humanos certamente não podemos viver com esta despreocupação em relação ao futuro. Nos dizem lá os bons espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas daí a ter uma preocupação permanente com a aquisição desenfreada de bens, vai uma distância muito grande. Temos que ter medida para conseguir aquilo que de fato precisamos, com previdência quanto ao futuro, mas com racionalidade e sem que percamos o rumo do que de fato é importante. O problema é que o homem é insaciável muitas vezes, deixando os seus desejos se sobreporem à sua vontade, o seu racional. Nem sempre temos a lucidez frente a tudo que nos acontece. Afinal de contas, estamos aqui para aprender, né? Para melhorar, para evoluir. Estamos numa escola. Curioso pensar que para os bens espirituais não existe supérfluo, né? Quanto mais adquirirmos em relação ao espiritual, melhor. Tudo que conquistamos para o espírito será eterno, porque é deste aprendizado que vem a nossa evolução. Fará parte desta encarnação, nos preparando para a vida espiritual
e para as outras encarnações que teremos. Mas nós todos sabemos que o dia a dia não é fácil. Algumas vezes somos sufocados pelas demandas. A mídia nos impõe muitas vezes padrões, uma corrida desenfreada em relação ao consumo. Somos pressionados algumas vezes pela própria família, pelos amigos, pelos colegas de trabalho e nos apresentamos, de certa forma, reféns do que os outros estão dizendo. Devemos ter cuidado em relação a isso. Quando caímos nessa corrida desenfreada do consumismo, por exemplo, perdemos a paz de espírito, nos tornamos escravos dos bens materiais e de outros vícios. Então, devemos ter muito cuidado em não ficarmos refém de nada que seja deste mundo material, mas usá-lo de maneira a nos alimentar, sim, o nosso corpo, tudo o que precisamos, para continuarmos trabalhando, para continuarmos evoluindo. Com isto, meus irmãos, podemos refletir a respeito desses dois grandes bens, o bem material e o bem espiritual. A felicidade, a nossa evolução, a nossa serenidade, ela está no trato da aquisição desses dois bens. Mas pensemos, os bens espirituais são os principais. Os bens materiais devem vir no sentido de termos mais bens espirituais. Deus nos deu os meios para adquirir os dois tipos de bens. Mas são os bens espirituais que têm a ver com a nossa evolução. E aí nós podemos voltar àquela questão inicial, O que de fato cada um de nós precisa para a sua vida? Concluímos que precisamos, sim, de todos os bens, mas sempre com uma visão de uma busca permanente do autoaperfeiçoamento, da melhora das nossas relações com os nossos irmãos, nos mantendo serenos e tranquilos diante mesmo das dores da vida. Então, a mensagem principal dos ensinamentos de Jesus é a coerência nas nossas ações, avaliando sempre os benefícios do que fazemos e a sua real importância na nossa vida. Cada atitude, cada pequena ação nossa deve ser sempre pensada atendendo ao Evangelho de Jesus. Não há massa. Nós temos sempre a oportunidade de melhorar. E temos as inúmeras encarnações, mas aproveitemos essa. Porque quando nós refletimos a realidade da nossa vida, o que de fato precisamos, teremos um despertar para as questões espirituais. E é um contrassenso pensar que o que está ligado à matéria realmente está contribuindo para a nossa evolução. Pensemos sempre nisso. No máximo, os bens materiais, em exagero, nos trazem alegrias fugazes, alegrias passageiras, alegrias que não nos nutrem. São picos de alegria, mas depois nós vamos em busca de mais satisfação material. Não nos constrói. Os bens espirituais adquiridos através do amor ao próximo, da justiça, devem ser abundantes. Esses são aqueles que de fato levaremos dessa encarnação. Os Espíritos nos advertem, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não devemos dar
mais importância aos bens materiais do que aos espirituais. E devemos aprender a sacrificar os bens materiais em favor dos bens espirituais. No livro Evangelho dos Humildes tem uma frase muito bonita que diz o seguinte: o auxílio divino nunca faltará aos que lutarem, aos que buscam para ligar seus corações a verdadeiras riquezas da alma, que é achar paz e consolo que nos traz tranquilidade nesta encarnação e a nossa evolução. Sigamos o mapa do tesouro, que é o que traz o Evangelho do nosso irmão Jesus, nos ensinando em cada ação que nós temos a seguirmos esta busca dos bens espirituais, esses que de fato levaremos desta encarnação. Com isso terminamos mais uma preleção e façamos agora vibrações para aqueles irmãos e aquelas situações que nós queremos vibrar, né? Enviar pensamentos positivos. Vamos refletir de maneira serena esses aprendizados de hoje, focando nessas vibrações. Primeiro vamos vibrar por aquelas pessoas que estão aflitas, algumas vezes pessoas que conhecemos e que estão passando por dificuldades. Vibremos por essas pessoas. Vibremos agora pelas pessoas que estão doentes, pelos nossos irmãos que estão passando por problemas de saúde nos hospitais. Que eles tenham muita paciência. Vibremos pela nossa família, por aqueles mais próximos a nós. Vibremos também pelo nosso país, para que nós consigamos trilhar cada vez melhores caminhos. Fiquemos todos em paz, usando este farol forte que nos traz a mensagem dos Evangelhos de Jesus. Que suas mensagens sejam este farol forte nas noites escuras que muitas vezes passamos, nas tempestades. Saudações fraternas a todos e que Jesus sempre nos acompanhe e tenhamos sempre bons tempos com serenidade e tranquilidade. Paz e bem a todos.